esta é a minha igreja e as portas estão abertas para você. Mas além de apresentar a nossa igreja para quem não tem igreja, ao dizer esta é a minha igreja, nesta série de mensagens, eu também quero despertar em nós essa compreensão de valor da nossa igreja. Esta é a minha igreja, eu a valorizo, eu a amo e eu a quero bem, e eu quero fazer de tudo para que ela cresça, porque é a minha igreja. Ela não é uma igreja perfeita porque ela não é uma igreja perfeita porque ela é formada por pessoas imperfeitas. Mas é a minha igreja. É aqui que eu quero estar. É neste lugar que eu compreendo que existe uma liderança que eu quero seguir e me submeter. É este lugar que eu tenho a compreensão de que eu quero contribuir para o crescimento. É esse lugar que eu entendo que eu tenho a responsabilidade de sustentar. Porque esta é a minha igreja. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa série e refletindo um pouco sobre esta igreja. Quando você pensa nesta igreja, o que você pensa? Quais são as coisas que passam pela sua cabeça quando você pensa nesta igreja? Principalmente, o que esta igreja representa para você? Quais experiências você já teve neste lugar? É isso que nós queremos valorizar nas próximas semanas. Para começar essa série de mensagens, na semana passada nós falamos que a nossa igreja é uma igreja em células. Existem várias outras igrejas, cada igreja representando a multiforme sabedoria de Deus. Hoje nós temos aqui representado 3 igrejas, a nossa, a comunidade de fé do pastor Clore, a comunidade de fé do pastor Fernando, e são igrejas diferentes, 3 maneiras diferentes de se cumprir a missão de fazer discípulos. A nossa igreja não é igual à igreja que o pastor Fernando pastoreia, que não é igual à igreja que o pastor Clore pastoreia, que não é igual à nossa igreja. E uma não é melhor que a outra, são apenas igrejas diferentes. Por exemplo, o pastor Clore e o pastor Rodinei, o pastor Fernando falaram, nossa, na minha igreja não tem pastor tão bonito assim. Cada um tem uma diferença. Uns são mais beneficiados, outros não. Não tem problema com isso. Não é porque a sua igreja tem um pastor bonito, toda igreja tem que ter também. Nem todo mundo tem esse privilégio. Quando nós estamos dizendo que esta é a minha igreja, nós não estamos querendo desmerecer as outras igrejas. Nem dizendo que a nossa igreja é melhor ou pior que as outras. Estamos falando que a nossa igreja ela é especial para nós, porque é a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja em células, porque nós entendemos que, sendo uma igreja em célula, cumprimos a missão de fazer discípulos. Outras igrejas estão estão sendo igrejas de formas diferentes para fazer discípulos. Tudo bem, nós escolhemos fazer discípulos através de células. E a base de uma igreja em célula, como vimos semana passada, são relacionamentos. Através do nosso relacionamento nós discipulamos, através do nosso relacionamento nós prestamos contas, através do nosso relacionamento nós discipulamos e somos discipulados, tudo está envolvido com os nossos relacionamentos. A grande questão é que quando você tem pessoas imperfeitas se relacionando, muitas vezes surgem conflitos, muitas vezes surgem divergências. Nós somos desafiados semana passada a aprender a conviver com as nossas diferenças, porque somos uma igreja de relacionamentos. E hoje eu quero dar sequência nessa série de mensagens, eu quero continuar falando sobre a minha igreja, que eu creio que é a sua igreja também. E hoje nós vamos falar sobre que a nossa igreja é a reunião do povo que se importa. A minha igreja reúne pessoas que podem ser conhecidas e chamadas como povo que se importa. E para falar um pouquinho do povo que se importa, me acompanha na leitura de Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10. Esta é a minha igreja, o povo que se importa. E durante a semana eu fiquei, Deus, que texto que eu poderia compartilhar com a congregação, que texto que eu poderia refletir sobre o que significa ser o povo que se importa. E na terça-feira Deus me conduziu nesta passagem que eu quero compartilhar com vocês. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10, se você quiser, você pode me acompanhar na leitura aqui também projetada. E diz assim o texto essa manhã, e creio que desta forma Deus quer falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Certo dia, como qualquer outro, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado
de nascença. Destaque isso, ele era um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós. E o homem, diz o versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Você pode repetir isso comigo, por favor, para ficar memorizado, que é a ênfase da nossa mensagem? Repita comigo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A continuação do versículo diz que em nome de Jesus Cristo, Nazareno ande, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu, versículo 10, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. E preste atenção como finaliza esse versículo, todos, absolutamente todos, ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Até aqui. Para que você possa entender o que está acontecendo nesta cena bíblica, você tem que olhar essa cena por duas lentes. Para você entender esse texto, você tem que tentar enxergar essa cena da lente do aleijado e da lente de Pedro e João. Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
essa passagem bíblica que nós lemos de Atos capítulo 3, da perspectiva do aleijado. A Bíblia não nos dá muitas informações sobre esse homem. Por exemplo, nós não sabemos qual era o nome dele. A Bíblia nos diz que este homem, ele era aleijado de nascença. Além de ser aleijado de nascença, ele tinha mais de 40 anos. E uma informação muito importante para nós compreender esse texto, diz que no capítulo 3, do versículo 2, que lemos, diz que todos os dias, alguém o levava ao templo. Por qual motivo? Para pedir esmolas. Tem mais uma informação muito importante da cultura do primeiro século judaica, que nos ajudará a compreender o que está acontecendo aqui. Em João capítulo 9, versículos 1 e 2, Jesus está caminhando, e ele chega em um determinado lugar, e os seus discípulos veem um cego de nascença. E aí os discípulos ficam com uma dúvida: mestre, quem pecou? Se ele nasceu cego, quem que pecou? Este homem ou seus pais? Porque se ele é cego de nascença, só tem uma explicação: alguém pecou. Então, essa era a concepção da cultura judaica do primeiro século. Se alguém tem algum problema físico, alguma enfermidade, alguma deficiência, é porque pecou. É porque é um amaldiçoado, e se é um amaldiçoado, ele é colocado à margem da sociedade. Ele é ignorado pela sociedade. Ele é descartado, porque se até Deus se esqueceu dele, por que a gente tem que se lembrar? Então é deste homem que nós estamos falando, um aleijado de nascença, alguém que nunca andou. Estamos falando nessa manhã de alguém que tinha mais de 40 anos, ou seja, 40 anos vivendo na dependência de outros para ser transportado. Estamos falando de alguém que era levado ao templo para pedir esmolas e alguém que era considerado pela sociedade como amaldiçoado, como esquecido por Deus. Quando nós lemos então Atos capítulo 3, nós estamos lendo a história de um homem que convive com o sofrimento por 40 anos. Todos os dias convivendo com o sofrimento. Você consegue tentar imaginar o que seria isso? Conviver com o sofrimento por tanto tempo? Porque o sofrimento desse homem, ele sofre de vários aspectos, ele convive com vários tipos de sofrimento. Por exemplo, esse homem convive diariamente com o sofrimento físico por conta da sua deficiência. Este homem convive diariamente com o sofrimento emocional, porque ele depende da misericórdia de alguém para poder ter alguma coisa. Ele vive de esmola. Esse homem sofre diariamente com sofrimento social, porque ele é ignorado pela sociedade. Ele é o amaldiçoado. Ele é alguém de quem ninguém tem, nem Deus se lembrou dele, é alguém ignorado. E ele é alguém que sofre diariamente, ele convive com sofrimento espiritual, porque ele cresceu numa cultura que diz: se você é assim, é porque você pecou, a culpa é sua, ou é de seus pais, mas você foi esquecido por Deus. Este homem convive diariamente com o sofrimento, o sofrimento é companheiro dele. E olhem que interessante, este homem que convive diariamente com o sofrimento, aonde que ele é colocado para sofrer diariamente? No templo. Este homem que convive com o sofrimento, ele é colocado para sofrer diariamente na porta do templo. Eu fiquei olhando para esse texto e fiquei pensando, que interessante pensar, não? Alguém que sofre e é colocado para sofrer na porta do templo. Diz o texto que ele é colocado na porta do templo para poder contar, quem sabe, com a misericórdia daqueles que estão indo ao templo. Porque imagina-se, se tem alguém que pode ajudar, são os que vão ao templo. Que lugar melhor para colocar alguém que sofre, senão na porta daqueles que podem ajudar. Este homem sofre diariamente, e ele é colocado na porta de quem se imagina que tem algo para oferecer. O homem que convive todos os dias com o sofrimento é colocado na porta todos os dias de quem se imagina
que tem algo para oferecer. Agora tenta imaginar a cena. Este homem todos os dias sendo colocado na porta do templo, e pessoas passando por ele, indo ao templo, alguns, quem sabe, dando o que sobrava, alguns dando atenção, outros ignorando e quem sabe outros até tropeçando. Tenta imaginar a cabeça desse homem todos os dias, onde ele não sabia se um dia ele ia contar com a misericórdia dos que iam ao templo, um dia se ele ia contar, quando, quem sabe, ele poderia contar com a misericórdia daqueles que iam ao templo. Agora, esta é a realidade bíblica, mas ela não é apenas a realidade bíblica, porque eu e você, eu creio que nós também, talvez não conheçamos pessoas que são aleijadas, mas que também convivem com sofrimento diariamente. Talvez eu e você também conheçamos pessoas que diariamente sofrem dores físicas. Talvez eu e você diariamente também encontramos pessoas nas portas da nossa vida que sofrem sofrimentos emocionais. É muito provável que eu e você também possamos conviver com pessoas que sofrem algum tipo de sofrimento social. E quem sabe, até nesta manhã, alguns de nós não sofram sofrimentos espirituais. Também se consideram esquecidos e rejeitados por Deus. Quantas pessoas você não conhece que talvez não sejam aleijados fisicamente falando, mas como aleijados sofrem diversos tipos de enfermidades e dores? Quantas pessoas que você não conhece, talvez que não são aleijados fisicamente falando, mas como esse aleijado da passagem, sofrem espiritualmente pela falta de esperança na vida, de que algo pode mudar. Quantas pessoas nós não conhecemos que, consciente ou inconscientemente, sofrem porque não têm perspectiva de uma vida eterna. E essas pessoas que sofrem, elas talvez não estão na porta dos nossos templos todo domingo, mas estão na porta das nossas vidas. Estão ao nosso redor, estão ao nosso lado, onde quer que nós vamos. Ou não, existe alguém aqui entre nós que não conhece ninguém que sofre? Ninguém levantou a mão. Então é possível que na porta da sua vida exista alguém que sofre. E esta pessoa que sofre, talvez saiba que você é alguém que vai ao templo. Talvez saiba que você é alguém que vai numa célula. Talvez essa pessoa que sofre, que está na porta da sua vida, ouviu dizer que você faz parte de uma igreja que o lema é o povo que se importa. Pela lógica, nada melhor do que sofrer e estar perto da porta de alguém que tem algo para oferecer. E eu fiquei pensando nessa mensagem e refletindo nesse texto, e eu fiquei profundamente tocado quando eu li o versículo que diz que este homem, o aleijado, ele olhou para Pedro e para João, esperando receber deles alguma coisa. Este homem que sofre, este homem necessitado, ele olha para discípulos de Jesus na expectativa de que se alguém pode fazer algo por mim, estes são os discípulos de Jesus, porque subentende-se que discípulos de Jesus são iguais a Jesus, querem parecer com Jesus, buscam ser semelhantes a Jesus. E aí quando eu fiquei olhando para esse versículo 5, pensando naquilo que está ao nosso redor, nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que sabem que nós vamos ao templo, eu fico pensando quantas pessoas não têm a mesma expectativa e olham para nós na esperança de receber algo de nós, porque nós somos o povo que se importa, porque nós somos os que vão ao templo todo domingo. Porque nós não apenas nos conformamos de ir ao templo do domingo, a gente ainda se reúne toda semana nos lares. Talvez alguém não declare que espera algo de você, mas ao saber que você tem um relacionamento com Deus, existe essa expectativa. Se existe alguém que pode me dar a palavra de conforto, de encorajamento, de correção, é essa pessoa que vai ao templo. Ela tem algo para fazer. Eu lembro de um episódio nos primeiros anos da minha caminhada de fé. Eu me converti muito jovem, me converti com 16 anos.
E eu não fui um bom filho. Eu era muito... eu não honrava meus pais, eu era muito respondão, eu era grosso com os meus pais. É claro que eu imagino que só eu, né? Vocês sempre trataram bem seus pais, até os filhos que estão aqui nunca respondem de maneira áspera para seus pais, mas eu respondia. Eu falava, eu era mal educado com os meus pais, eu desonrava meus pais, e principalmente a minha mãe. Porque do meu pai eu tinha medo, e a minha mãe desrespeitava. E aí eu comecei a frequentar uma igreja, eu comecei a ir ao templo todos os domingos. E por várias vezes, quando eu respondia para minha mãe, sabe qual pergunta que ela fazia? O que você vai fazer na igreja todo domingo? Alguém já ouviu isso por aqui já? O que você vai fazer na igreja? Porque você vai e chega aqui em casa e continua me desrespeitando? E aí é lógico, né? As pessoas têm conhecimento daquilo que lhes interessa, né? Minha mãe falava assim, a Bíblia não fala que tem que honrar pai e mãe? Ela não sabia onde falar, mas sabia que em algum lugar falava. A Bíblia não fala que tem que honrar pai e mãe? O que você vai fazer no templo? Você não está me honrando. E eu ficava louco da vida com ela, eu ficava bravo, irritado. Sabe por quê? Porque ela tinha razão. Porque ela olhava para mim, indo ao templo, e ela tinha uma expectativa de que a minha vida mudasse, mas a minha vida não mudava. E eu fico pensando, quantas pessoas talvez ao nosso redor não tenham essa mesma leitura? Talvez não seja seu pai, sua mãe, mas seja seu vizinho, seu companheiro de faculdade, seu companheiro de trabalho. Ele sabe que você vai ao templo, ele sabe que você frequenta uma célula, ele sabe que você faz parte de uma igreja que é o povo que se importa. E ele espera receber alguma coisa de você. E eu não sei o que as pessoas que estão ao nosso redor estão recebendo de nós. Talvez você não seja alguém bruto que bate em alguém, mas as palavras que saem da sua boca, como o apóstolo Paulo orientou, são palavras que transmitem graça aos que os ouvem. Os seus atos são atos generosos. Sem a gente perceber, muitas pessoas estão nas portas das nossas vidas, esperando receber algo de nós. O texto que nós lemos nos conta a história de um homem aleijado, sofredor, que diariamente sofre o sofrimento físico, emocional, espiritual e social. E esse homem, ele é colocado todos os dias na porta do templo para sofrer. Porque se tinha uma expectativa de que se alguém pode ajudar o sofredor, esses são os que vão ao templo. E aí então o texto que nós lemos diz que certo dia, versículo 1, certo dia, não era um dia marcado, foi um dia qualquer, certo dia 2 discípulos de Jesus foram ao templo. E aí a história começa a mudar completamente. Diz que certo dia esses discípulos foram ao templo, Pedro e João, né? E aí então, como de costume, o aleijado estende a mão na expectativa de receber algo de alguém que está chegando ao templo, e algo que é extraordinário nesse texto que nós lemos. Esse homem espera receber alguma coisa, e os discípulos de Jesus dizem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu gosto muito desse versículo 1, que começa com certo dia. Penso eu, tá? Não está escrito. Quando não está escrito a gente pode imaginar que não é pecado. Penso eu, que Pedro não acordou assim, nossa, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou causar, eu vou sair fazendo milagre, eu vou sair espalhando notícia das boas novas. Hoje vai ser o dia, hoje ninguém me segura. Quem encostar em mim vai dar choque. Não sei se você já fez isso algum dia. Não faça. Mas eu acho que Pedro não fez isso. Eu acho que aquele dia foi um dia qualquer. Porque o texto diz, foi um certo dia. Um certo dia que o discípulo de Jesus foi ao templo. Um certo dia que ele encontrou um sofredor, ele resolveu compartilhar o que ele tinha. E talvez assim como Pedro, você olha para sua conta bancária e fala, olha, realmente, eu não tenho prata, nem ouro, nem real. Eu não tenho nada para oferecer, mas sabe, nós estamos falando nesta manhã de coisas que valem muito mais do que prata, ouro, real. Talvez assim como Pedro, você não tenha prata, nem ouro, nem real, mas a pergunta é o que Pedro tinha.
Se Pedro não tem prata e nem ouro, o que ele tem para dar para esse homem que precisa? Alguém pode dizer, eu acho que Pedro tinha a expectativa e a esperança de que Jesus poderia curar aquele homem. Alguém pode dizer, o que Pedro tinha? Alguém pode pensar assim, olhando para a Bíblia aqui, eu acho que Pedro tinha a esperança de que se alguém pode fazer algo por este homem, esse alguém é o Jesus que eu conheço. Talvez Pedro pense, alguém pode ir para a história bíblica e falar assim, talvez Pedro tinha consciência de que como discípulo de Jesus, ele precisava fazer alguma coisa. E eu não sei se você está entendendo a dimensão do que está acontecendo aqui nesse texto. Nós vimos que esse homem sofria diariamente, convivia com a dor física, emocional, espiritual e social por ser aleijado. Agora, quando Deus opera o milagre e restaura a saúde deste homem, o milagre ele atua em várias dimensões. O primeiro deles, aquilo que nós seres humanos aprendemos próximo de um ano, que é andar, ele aprende em segundos. E ele já começa bem, que ele não apenas começa a andar, mas ele anda, pula e corre. Alguém que nunca andou, alguém que há 40 anos não sabe o que é firmar o pé no chão, em fração de segundos, Deus lhe dá uma condição física e psíquica para desenvolver uma coordenação motora, e não apenas andar, mas andar, pular, correr. Este homem agora, ele já não vai conviver mais com o sofrimento social, porque agora ele pode, andando, ele pode trabalhar, ele pode sustentar, ele pode ir e vir. Este homem agora não vai conviver mais com o sofrimento emocional, porque agora ele pode ter recursos, ele pode produzir, ele pode fazer de tudo o que ele quiser. E sabe o que é o principal? Depois desse dia, esse homem não convive mais com o sofrimento espiritual, porque através da cura, agora ele não é mais alguém que Deus se esqueceu, ele é alguém que Deus restaurou. Ele não é mais o aleijado, ele é o homem que Deus curou, é o homem de quem Deus se lembrou, é o homem que Deus tocou. E tudo isso só aconteceu porque certo dia, discípulos de Jesus resolveram compartilhar com aquele homem do que eles tinham. O apóstolo Pedro vai falar mais para frente, quando ele é questionado sobre esta cura, que ele não podia deixar de falar do que ele tinha visto e ouvido. Este homem simplesmente, Pedro e João simplesmente compartilham daquilo que eles tinham. E a pergunta para nós dessa manhã é, o que é que você tem? Novamente, você olha para suas... Não, eu não tenho prata, ouro, real, eu não tenho dotes culinários, eu não sei falar, eu não sei... enfim. Mas o que você tem? O que é que você tem nessa sua caminhada com Deus, nessa sua caminhada com Jesus? É muito provável que diversas pessoas estão nas portas das nossas vidas, olhando para nós com expectativa, esperando receber de nós. E nós temos que chegar nessa reflexão, nessa manhã de pensar o que nós temos para oferecer para aqueles que estão ao nosso redor. Na vida deste aleijado, certo dia, o encontro que ele teve com discípulos de Jesus mudou a história deles. Você imagina o que pode acontecer certo dia dessa semana que você resolver compartilhar o que você tem? O aleijado olha para Pedro, esperando receber dele alguma coisa. Pedro olha para o aleijado na alegria de poder compartilhar daquilo que ele tem. E o resultado disso, o que Pedro tinha para compartilhar? Pedro tinha uma caminhada com Jesus, ele tinha caminhado com Jesus 3 anos. Ele tinha muita história para contar de Jesus. O que é que Pedro tinha? Bom, Pedro tinha marcas do Espírito Santo na vida dele. O que é que Pedro tinha? Pedro tinha certeza, às vezes nos falta, de que Jesus podia transformar esta vida, como pode transformar qualquer vida. A frase de Pedro é essa: o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho uma experiência com Cristo, eu quero compartilhar com você. Eu tenho marcas do Espírito na minha vida, eu quero compartilhar isso com você. Eu tenho a expectativa de que Deus pode fazer algo para a sua vida,
Isso eu quero compartilhar com você. Eu tenho essa expectativa. Eu quero compartilhar isso com você. Porque o que eu tenho, eu te dou. E esta fé então de Pedro, de se importar com esse homem, em um certo dia, transforma completamente a vida deste homem. Este homem transformado começa a andar, a correr, pular, louvar a Deus, fica contagiado pelo que Pedro compartilhou com ele. E o resultado disso é que em Atos capítulo 4, versículo 4, quando todos que viram, sabiam quem este homem era, ficaram profundamente impactados. E o resultado disso, Atos 4:4, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram perto de 5.000. Pedro compartilhou com o aleijado. O aleijado deu evidências da transformação. Todos os que viram isso ficaram impactados. E o resultado foi 5.000 pessoas se rendendo a Jesus. Tudo porque, em um certo dia, um discípulo de Jesus compartilhou daquilo que ele tinha com outra pessoa. Nós poderíamos concluir a mensagem pensando do que a gente tem para compartilhar. Quando afirmamos que somos o povo que se importa, quais implicações desta declaração? Uma das implicações, podemos tirar várias conclusões que compartilharemos pela semana, mas uma das implicações, ser o povo que se importa, significa acolher pessoas, ser acolhedor, ser simpático às pessoas, se colocar no lugar do outro e tentar enxergar pelas lentes do outro. Ser o povo que se importa é mais ou menos assim. Uma das coisas que é uma marca que a gente fala anteriormente dessa igreja é o acolhimento e a proximidade das pessoas. A gente sabe que a gente sempre foi uma família. Eu acho que isso é a parte mais importante. Para mim, que não conhecia o meio evangélico, foi muito interessante. A maneira como as pessoas me acolheram, como se importavam comigo. Eu achava engraçado. A gente chegava na igreja, tinha uma irmã lá na porta, entregando um cartãozinho de boas-vindas. E as pessoas vinham conversar com a gente no final do culto. E aquilo impactou muito a minha vida, porque eu estava acostumada com aquela coisa, você vai na igreja de manhã, entra, sai, todo mundo, ninguém te olha, acabou, ninguém sabe quem é você, né? E o fato da gente ser uma família ali, da gente ser acolhido por aquelas pessoas, fez muita diferença para mim no tempo da minha conversão, da decisão de realmente ficar ali e ver o que Deus tinha para minha vida. Eu tinha uma experiência, mas bem vaga, né, com relação à vida, né, de igreja. Tanto que para mim, conviver com os irmãos da igreja era só quando você ia para o culto, né? Você ia no culto, na época tinha escola dominical, né, de manhã. Você ia para a escola dominical, tinha aquele relacionamento na escola dominical, depois voltava para casa, né, e à noite voltava para o culto, né? Como a minha experiência era só durante o final de semana, que era o tempo que meu pai passava comigo, a minha noção de igreja era essa, né? Convívio com os irmãos durante o tempo que está ali dentro do templo. Eu cheguei machucada, com o coração cheio de ódio, rancor. Não tinha noção assim como era viver em família, né? E através do amor dos irmãos, a acolhida de cada um deles, o incentivo, né, deles também acabou fazendo com que eu deixasse Cristo cuidar daquilo que não estava ao meu alcance. Então essa acolhida, a insistência de sempre estar ali, não importava o horário, né, que eu precisava, sempre estavam ali comigo. Mas quando eu conheci a Igreja Aliança, e pelo fato dela já estar, na época que eu conheci a Aliança, num processo de igreja em célula, logo eu já comecei a fazer discipulado, né? Já percebi que alguém tinha um interesse especial, né,
e me ajudar a caminhar com Cristo, né? A me ensinar qual é a vontade de Deus e como aplicar a vontade de Deus na minha vida. Tinha alguém que nunca me viu na vida e de repente se dispôs, né, a me servir dessa forma. Isso aí foi impactante para mim. Isso que mais impactou em mim, né, com o acolhimento dos irmãos da igreja. O fato deles terem me abraçado e me ajudado sem nem saber direito quem eu era. Interessante que eram pessoas que muitas delas eu nunca havia visto na minha vida, e eu comecei a sentir a noção mesmo de família, de acolhimento, de amor e de carinho através da vida dessas pessoas. A gente não esperava assim de início ser chamado para servir, mas aí souberam do meu envolvimento com um grupo de estudo na faculdade, estudo da Bíblia, e aí ofereceram participar como professor da escola dominical, dando um estudo, e fomos bem recebidos pelo povo da igreja. A gente veio de uma igreja onde era muito bom falar, mas não era como era aqui, de um povo mais assim afetivo, de um povo acolhedor, assim, né? E então foi diferente mas muito bom para mim, porque eu gosto de falar, eu gosto de conversar bastante. E como eu estava numa igreja de alemães, eles não eram muito de conversar. E aqui era uma igreja que era mais a minha cara, assim, da maneira de viver do povo, né? E foi muito gostoso mesmo. E onde eu me senti bem à vontade de poder estar aprendendo e também arregaçando a manga e indo trabalhar. Sabendo que se eu errasse alguma coisa, sempre tinha alguém, né, as irmãs que eram mais velhas, que já estavam ali e que estavam prontas para também ajudar a gente. Foi bem gostoso. Simplesmente investiram. E se hoje eu tenho dado algum fruto, eu tenho certeza que é graças à ação de Deus e à disposição desses irmãos. Eu vejo que a Bíblia fala isso. Nós somos poucos, somos irmãos. Então as características que é a mais importante. Uma coisa interessante também é que nessa procura, nesse desejo de procurar uma igreja que a gente se sentisse bem, né? Nós nem chegamos a procurar várias. Foi a primeira com quem a gente fez contato foi a Aliança, porque uma coisa que a gente viu que era a direção de Deus, porque a doutrina dela era aquela que a gente acreditava. A gente não queria que fosse uma igreja tradicional e que não cresce nos dons. Para nós era importante que crescem também, que a obra do Espírito Santo é para os dias de hoje também. E também a visão missionária, né? Isso chamou bastante atenção. E dentro dessa atmosfera que nós fomos bem recebidos e nos sentimos em casa. Foi muito bom, uma experiência boa. Quero concluir com uma canção que eu acho que fala muito para nós nessa manhã sobre essa mensagem. Quando nós falamos que o povo que se importa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: eu vou lá porque alguém vai se importar comigo. E é verdade. Só que eu quero te levar a concluir que o se importar é uma pista de duas vias. É uma que vai e uma que vem. Da mesma forma que tem pessoas que se importam comigo, eu passo a me importar com outros. Eu aprendi o que é ser cuidado, eu passo a cuidar de outros. É uma pista de duas vias. Da mesma maneira que eu sou cuidado, eu cuido de outros. Se queremos ser o povo que se importa, ser o povo que se importa implica em agir, às vezes muito mais do que falar. Implica em se colocar no lugar do outro.
mas implica também em exercer, em cuidar de pessoas e permitir que pessoas cuidem de nós. Ouça com atenção essa canção e com ela nós concluímos essa mensagem. Verdade no olhar me fala muito mais do que palavras lindas ditas sem pensar. O amor está contido no que a gente faz, na atitude de se aproximar. Contato mais sensível, quero te tocar. Uma notícia boa te contar. Um tanto do meu tempo eu vivo a sonhar, um outro tanto a realizar. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir você dizer. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. Bem melhor é viver. Bem melhor é viver. É assim que todo mundo vai ouvir. Deixa a vida mostrar. Sabe por quê? Gestos simples falam muito mais alto de quem nos conduz. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã por essa mensagem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensar, Senhor, no que nós temos, nas experiências que tivemos com o Senhor e como podemos compartilhá-la com outros, Pai. Queremos deixar-nos ser conduzidos pelo Senhor mesmo nesta semana, Senhor, para praticar essa mensagem e aquilo que o Senhor nos deu, isso possamos compartilhar com outros e desta forma ser o povo que se importa. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor que nos contagiou do Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo que fez marcas profundas na nossa vida, possam nos inspirar a compartilhar com outros aquilo que nós temos recebido do Senhor, para a honra e glória de Deus. Amém.